Tapete Verde ele começou depois dos outros projetos de TCC da escola, porque a gente estava envolvido, o pessoal do grupo hoje do Tapete Verde estava envolvido em outros grupos. Então a gente teve pouco tempo de pré-produção, de elaboração de projeto, e a gente se reuniu porque a gente queria fazer algo nosso. Os grupos ao qual a gente estava envolvido, a gente não tinha aquela relação muito próxima do tema. E o futebol, pelo menos para mim, para o Wellington e para o Miguel, sempre foi um assunto que a gente tentava trazer para os trabalhos de sala de aula. Começou assim com um podcast na Onda do Esporte, a gente comentava sobre os assuntos da semana do futebol, sobre a rodada. Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Estaiada. Tem novidade na programação, é o Na Onda do Esporte, o seu semanal de esportes aqui na Rádio Estaiada. Junto comigo, o Wellington Amorim e Miguel Oliva. É isso aí, Ângelo, e vamos começando agora com notícias do Corinthians. E aí no último semestre a gente se reuniu novamente e pensamos, vamos fazer o que a gente gosta de fazer. Sempre gostei muito da música do Skank, né? Aquela é uma partida de futebol. Tem uma parte que fala que a chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Eu achei aquilo muito poético, achei que dava para trabalhar alguma coisa em cima dessa frase. Por que realeza? Por que futebol é tratado como realeza? E aí eu falei, vamos mostrar um pouco, quebrar essa ideia de realeza, vamos mostrar como que é o processo para ser um jogador de futebol. Essa foi a nossa ideia. Dirigir um documentário é uma experiência muito diferente de um curta, porque você não sabe o que vai acontecer, você tem uma ideia. A gente traçou o perfil dos personagens no projeto, só que quando a gente foi procurar os personagens, cadê os personagens? A gente não achou bem aquilo que a gente queria. A princípio, o Ângelo e o Wellington tinham procurado 3 clubes. O São Paulo, que a gente começou uma negociação que não deu certo, o CLTP, onde a gente encontrou a Letícia, e a Portuguesa, uma peneira da Portuguesa, depois também não deu certo. Então a gente pensou primeiro em 3 perfis, o perfil de um menino mais pobre, um mais rico e uma menina. Então os clubes eram procurados de acordo com os perfis sociais deles, digamos assim. Cadê o Miguel? Vai, Miguel, já liga o áudio aí. A gente já filmar essa chegada do jeito que tiver. Vai que tá acabando. Ô Sidney, fica distante que a gente tá acabando já também. Tava da entrevista, Falando com quem? Com a mãe dos meninos? Tá preocupado porque nós somos de longe, né? De Lambari, Você lida com fato, com realidade. E aí o planejamento, ele te exige muito, porque você não sabe o que vai acontecer. Você planeja, você monta um cronograma, só que é um cronograma que não depende só de você e da sua equipe, ele depende de outra pessoa que você não conhece, que você nunca viu e que tem que rolar essa cumplicidade. Eu tenho que acreditar que ela vai cumprir com a palavra e ela tem que acreditar que eu também vou cumprir. Pode ficar normal, pode ajeitar a blusa. Pode pôr aqui? Pode. Alô, testando. Numa ficção você tem que pensar no cenário, na ficção você tem que pensar na direção de arte. E no documentário você tem que pensar em mostrar aquilo que está ali. Acho que esse é o grande diferencial de fazer um documentário. Quando você está fazendo um curta, você tem tudo controlado ali e tal. No doc não, é completamente diferente. Você vai com uma ideia, você cria situações e depois você tenta colocar essas situações em práticas. Fazer a fotografia desse doc foi um desafio, né? Você mostrar através de um documentário a realidade de pessoas ali, transmitir através da fotografia aquele sentimento que elas estavam passando ali no momento. Por exemplo, ela está no ônibus lá, a dificuldade que ela enfrenta no ônibus. Como passar isso para o público sentir da mesma forma? Então a opção pela câmera na mão acho que veio exatamente disso, de querer mostrar a dificuldade que ela enfrenta, meio que mostrando a nossa dificuldade em gravar aquilo. Por isso que tem muito plano fechado. A gente tem imagens do pai da Letícia, ele dá o depoimento, no mesmo momento ele está acompanhando a partida. Então aquilo ali até torna mais real o depoimento dele. Você não está controlando a pessoa. Isso foi algo que entre a equipe a gente quis muito preservar. Tipo, não vamos mexer na rotina do pessoal. O dia a dia mesmo, é como se se jogasse na rotina de alguém e a dificuldade que ela tiver você também vai enfrentar. O sonho também vem do pai. O futebol, o que a gente quis mostrar é que o futebol vem do pai para o filho. É uma coisa hereditária, isso vai passando de pai para filho, de geração em geração, e não tem como terminar, justamente por essa hereditariedade do futebol. Então a gente vê que nos depoimentos, os olhos dos pais brilhavam mais do que dos filhos quando falava sobre o sonho do filho. A gente tem pouco depoimento de menino. Será que foi porque eles se intimidaram com a câmera?
ou porque eles já acabaram de sair de uma peneira e não foram bem, estão se sentindo mal, não querem falar sobre isso, ou é porque o sonho é mais do pai do que do filho? Esses são os questionamentos. A gente falou, vamos montar o doc com essa narrativa, a partir dos pais. E foi isso, a Letícia foi um caso à parte no nosso documentário. Não tem como não falar da Letícia, porque foi o que a gente conseguiu com a ideia principal que a gente tinha, né? De pegar o cotidiano mesmo das personagens. Não só a feminina, a gente queria pegar os três, mas calhou da gente conseguir a menina. E ela nos deu uma gama de informação muito grande. Tanto de depoimento, tanto de imagens. A gente teve que cortar muita coisa da Letícia. E a gente também não tinha esse contato com o futebol feminino. E conhecer e saber, pô, é legal, as meninas jogam bem e ninguém vê. Não deu pra apresentar a realidade do futebol feminino. Deu pra apresentar o futebol feminino, mostrar, ó, isso aqui existe. O futebol feminino existe, precisa de apoio. E por que não é apoiado? Ah, o machismo? Talvez. Vamos inserir o futebol feminino no contexto do futebol e depois trabalhar em cima da crítica. Por que não vai pra frente? Então surgiu a ideia da gente fazer um longa mesmo, a partir do Tapete Verde, sobre futebol feminino. Pegar a Letícia e outras meninas desde a categoria de base e ver quem sobe até chegar nas Olimpíadas. Pra gente saber o que vai acontecer com elas. As meninas do Sub-17 vão chegar na frente? Vão se profissionalizar? Como elas vão se profissionalizar? Contando a história do futebol feminino no Brasil com base nisso. Vamos ver se vai dar certo.